Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é um espaço onde nós, mulheres, podemos conversar sobre questões do universo feminino, mas sempre tendo a palavra de Deus como referência. Nós estamos estudando Tito 2, onde Paulo orienta as mulheres mais velhas a ensinarem às mulheres mais jovens diversas virtudes, inclusive a bondade, a serem bondosas. Aos Efésios, Paulo escreveu para serem bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. A bondade, ela não é apenas uma ação externa, mas é um reflexo do caráter de Cristo em nós. Como podemos, então, impactar as pessoas ao nosso redor sendo mulheres bondosas? Como eu falei, nós temos conversado sobre Tito 2. E se você perdeu algum episódio, você pode ir aqui no nosso canal e na nossa playlist, onde você encontra todos os episódios que já foram gravados até aqui. E não apenas assistir, mas também compartilhar com outras mulheres que também querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, não deixe de deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Isso até nos ajuda a alcançar mais pessoas com um conteúdo que vai edificar e abençoar a vida delas. E para a gente conversar sobre o nosso tema de hoje, que é bondade, refletindo Cristo em atitudes diárias, estão aqui as minhas amadas irmãs, Antônia, Karina e Fernanda. Meninas, sejam bem-vindas, animadas. Sim, obrigada. Animadas e apanhadas, porque quando a gente estudou... Quando lê sobre o assunto... Eu confesso que eu levei muita surra essa semana desse assunto, principalmente numa questão que eu vou falar mais à frente. Mas para a gente começar, eu queria perguntar, você se lembra de algum momento em que vocês receberam um gesto de bondade que marcou a vida de vocês? Pode ser algo simples mesmo, mas assim, que fez a diferença naquele dia? Tem algum assim? Eu tenho. Como? Conte. Uma grande diferença. Talvez para algumas pessoas seja... mas isso é irrelevante. Eu estava de noite, vinha da faculdade e o meu pneu furou. E aí, era quase 9 horas da noite, né? E aí eu fiquei com medo de descer, chamar qualquer pessoa. Mas aí eu fiz isso, né? Eu desci, fiquei olhando para o pneu, aí de repente parou um carro e eu só disse, Senhor, me ajuda. Aí um senhor, né? Meia idade, assim, precisa de ajuda, esse meu pneu está furado. Aí ele disse, não é problema, trocou o pneu, sorrindo. Ele trocava o pneu e eu ia chorando e agradecendo. E agora eu me emociono, agradecendo a Deus. Cheguei em casa e falei, amor, você não sabe o que aconteceu, o pneu furado. O pneu está furado? Ele, tá aí, mas aí contei o episódio. Então, eu nunca esqueci aquilo. Amém. Porque 10 horas, quase 10 horas da noite, uma pessoa que nem me conhecia, né? Uhum. E ali eu vi a bondade de Deus na minha vida. Glória a Deus. E a bondade daquele homem. Amada, eu não sei como é que você chegou a dizer assim... Pode não ser muita coisa, não, porque isso é muita coisa. Porque trocar na necessidade dessa. A questão do horário, né? Do horário. Não, pode ser em qualquer horário. Trocar um pneu. Eu digo que tarde da noite, sim, né? Mas porque assim, em qualquer horário já é sacrificante trocar um pneu. Para quem sabe trocar, né? Eu não sei. Eu só sei parar o carro no posto de gasolina e mandar colocar gasolina. Só não deixa vazar. Só disso que eu falo. Uhum. Eu até sei trocar, eu não tenho força para trocar, mas eu sei. Eu tenho também então, um exemplo. Inclusive, é o meu referencial de mulher, de mulher cristã e de bondade também é minha avó, é a mãe da minha mãe. Eu estava grávida e já estava assim, já quase perto da hora, né, de ter. Faltava já poucos dias. E eu tinha vindo aqui no Educandos, ela morava aqui, comprar algumas coisas. Aí subi a escada da casa dela, eu estava cansada. Aí eu disse, vó, eu quero me deitar. Aí a minha tia, na brincadeira, disse assim, só não deita na minha cama que tu tá com o pé sujo. Aí eu disse, não, tia, eu vou deitar e vou colocar o pé para fora. Aí me deitei assim de lado, já com a grávida, né? Me deitei de lado e dei aquele cochilo. Quando assim passou um tempinho, eu senti aquele pano assim no meu pé.
uma água morna num pano, a minha avó passando nos meus pés, assim. Que lindo. Que bondade, né? Eu nunca vou esquecer. Inesquecível. É verdade. Bom, na minha vida, né, assim, eu sou cercada de bondade, né? Graças a Deus. Eu acho que todas nós, né? Sim. Nos detalhes a gente pode perceber o quanto o Senhor é bom. Mas eu estava pensando, né, a respeito dessa pergunta e teve um tempo na minha vida, né, no ano de 2017 em Niterói, eu compartilhei, né, um apartamento com meninas, né? Ficamos ali morando por cerca de 3 anos e pouquinho. E no momento em que eu fui morar com elas, né, todo mundo ali também foi a primeira experiência, né? A maioria. E eu pude ver bondade ali entre nós, né? Cada uma de um jeito diferente, todas nós cristãs, cada uma de uma igreja diferente, né? Mas com um só Senhor. Mas ali eu pude perceber a parceria que a gente tinha. Quando uma saía, quando uma chegava cansada de um dia de trabalho, sempre tinha comida, sempre estava tudo organizado para que quando a outra chegasse não tivesse tanto cansaço ou trabalho. E nas mínimas coisas também, eu fui na rua, comprei um doce para vocês, era a tua vez na faxina, mas eu fiz, sabe? Então aquilo ali, a partir daquele momento, o Senhor começou a trabalhar muito no meu coração, o quanto eu precisava ser bondosa e gentil, né? Realmente ser gentil com as pessoas nos mínimos detalhes, né? A partir dali, eu creio que o Senhor começou a mudar isso no meu coração de forma profunda. Eu tenho assim, gente, eu teria uma lista imensa, porque assim, eu tenho uma amiga que ela quando eu li, né, e fui pensando nas perguntas, aí eu pensei assim, gente, ela é a pessoa que eu me lembro que teve uma época antes da gente vir morar em Manaus, a gente ficou sem carro e eu ia buscar minha filha lá em São Pedro, né, tem muito lotada. Aí eu ia buscar ela na escola de lotada, né, às vezes eu ia a pé, que era pertinho, né, mas só que para ela voltar a pé não era tão perto. E eu voltava com a minha filha de lotada. Aí, do nada, essa minha amiga aparecia lá na escola, no horário que eu ia lá e vou vir só buscar vocês para levar em casa. Ai, que bem. Outra vez a gente tinha um grupo, na época já tinha um WhatsApp. Aí, não sei o que a gente falou. Aí, alguém falou de cachorro-quente. Eu queria tanto comer um cachorro-quente. Aí, faz um cachorro-quente. Mas essa hora a padaria já fechou. E realmente já era de noite. No meu bairro não tinha padaria. E ela morava no centro. Quando foi, de repente, a campainha toca, aqui eu trouxe o pão para tu fazer o cachorro quente. Então, assim, ela é essa pessoa, assim, excelente. Então, assim, de bondade. E uma última, assim, que eu fui palestrar num acampamento de mulheres. Aí, quando a gente termina, né, sempre vem alguém conversar e tal, e era a hora do almoço. Aí a pessoa ficaram conversando comigo. Aí as mulheres foram se servir. Quando eu cheguei, menina, não tinha mais comida no refeitório. Aí estava eu com um prato pegando um restinho de arroz, porque eu sou aquela, né? Eu vou comer o que tem. Aí eu botei assim o arroz. Aí depois vem Débora, uma jovem, falou assim: Carla, eu já coloquei o seu prato. Tá ali na mesa comigo. Menina, aquilo ali, algo assim. Não, mas não, aquilo ali me deixou tão emocionada, porque ela é uma jovem. Aquilo ali me deixou tão emocionada que depois eu comecei a chorar, você, porque, né? porque ela poderia, né, ter feito o prato dela e então lá comer e tá tudo bem. Mas ela aí eu até fiquei, gente, será que eu faria isso? Será que eu ia pensar na pessoa, sabe? Então, isso aí é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus na nossa vida através das pessoas. É verdade. É verdade. E a gente precisa, né? E o nosso bate-papo hoje é justamente o Senhor nos despertar. Porque às vezes, como a gente vai ver, a gente até faz, mas a gente faz. Né? Ou então a gente não faz, mas também não reflete, né? Da maneira que a gente está falando, fazendo. Então, vamos lá. O que Paulo, aqui a gente vê em Tito 2, diz assim, 2, versículo 5. Não, eu vou ler o 3 e depois pular para o 5, né? Sim. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Aí no 5, a serem prudentes e puras,
a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas. Hoje a gente vai falar sobre isso. O que Paulo quis dizer com esse bondosa? Como essa bondade está relacionada à vida prática da mulher cristã? Então, eu fiquei pensando que quando Paulo, nesse versículo, fala bondosas, né? E que devem estar ocupadas em casa. Esse ocupadas em casa, eu pensei, priorize a sua casa. Priorize a sua família, né? Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mas, assim, ele tá pedindo para que as pessoas elas sejam bondosas sem nenhuma pretensão. E seja naturalmente bondosa em tudo, porque isso vai refletir o caráter de Deus em nós. E como nós somos luz e sal, né? Nós temos que refletir tudo isso através das nossas ações. E que as mulheres mais velhas e experientes, que já passaram por várias situações, o dever delas é ensinar as mais jovens, né? A sair daquelas situações assim como elas saíram, com aquela experiência, entendeu? Porque às vezes o que é uma coisa tão difícil para você, porque você nunca enfrentou, para quem já enfrentou e sabe como dizer, não, a situação é assim, faz dessa forma, né? Então eu entendi que ele quis falar isso, ser bondosa, porque Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo, nenhum bom. Então, a bondade que nós temos, não é que nós sejamos pessoas boas, né? É que nós pratiquemos a bondade. Então, eu creio que Paulo quis dizer isso, e na vida prática da mulher, no dia a dia. E aí tem até uma autora que fala, né, que ele colocou aí depois do estar ocupado em casa, justamente porque é no lar que é mais difícil a gente ser bondoso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Realmente, Paulo, ele, na minha visão, né, ele quis dizer realmente ser bondosa no quesito das mínimas coisas, né? Estar ocupada em casa, nos mínimos detalhes, né? E assim, não de maneira intencional, não simplesmente fazer o que está fazendo, mas qual a intenção, a motivação de você estar fazendo as suas atividades diárias, né? Isso que eu entendo sobre o que ele quis dizer. Eu também levo para o lado assim, que é o lugar mais difícil. É o lugar mais difícil da mulher praticar a bondade, é dentro de casa, é no meio dos seus. Fora é muito fácil. É verdade. É muito fácil ser bondosa. Até porque às vezes a gente faz para manter uma aparência, né? A gente faz para manter aparência, para ser legal, para ser aceita. Olha como ela é gentil, olha como... Dentro de casa as pessoas nos conhecem. É o desafio maior que a gente tem dentro de casa. De praticar essa bondade de tu servir, de tu fazer, sem estar ali achando, mas por que eu estou fazendo aqui? Ele está deitado lá no quarto, por que minhas filhas não estão aqui me ajudando também? Por que isso, por que aquilo? Por que eu tenho que fazer? Por que tem que ser eu? Mas eu também trabalho. E aquilo fica ali, né? Então, seu coração tem que estar inclinado para a vontade de Deus, para você saber que aquilo ali é o que Deus quer para a sua vida. Exatamente. E faz parte de todo um contexto. E hoje é a questão da bondade. É a questão da bondade. Eu coloquei aqui que essa bondade vai além de uma atitude interna, né? Mas também ela se manifesta em ações concretas. Mas aí eu acho também que é o contrário, é mais do que a gente fazer. É o nosso coração. Isso. Como que está a motivação para o nosso coração fazer o que a gente está fazendo. Porque, como é aqui, né, relacionado ao lar, ou qualquer outra coisa que a gente esteja acostumado a fazer no nosso dia a dia, a gente às vezes vai fazendo no automático, a gente faz porque tem que fazer, porque é nossa responsabilidade. De qualquer jeito. E a gente vai fazer de qualquer jeito. Mas ainda que a gente faça com muito zelo, a gente às vezes não reflete, não consegue enxergar aquilo como uma expressão de adorar, porque o que eu assim entendi, né, nessa questão da bondade é que é algo, é como assim, o Senhor, ele transforma o nosso coração de tal maneira, porque a bondade até mesmo é um fruto do Espírito, e
e que isso passa a ser parte da nossa natureza. Então, tudo que a gente vai fazer vai ter, é como se assim, está contaminado, não, está com essa digitalzinha da bondade, sabe? Sim. Então, ainda que eu tire, eu me lembro que teve um episódio que eu falei muito dessa caneca, ainda que eu tire essa caneca daqui para cá, vai estar ali encharcado com bondade, sabe? Porque é algo que flui do nosso coração. Não é algo que eu faço porque faço, mas é algo assim que flui. Ser intencional, né? É ser intencional. É verdade. Eu estava refletindo sobre isso, né? A forma como você faz. Por exemplo, eu muitas das vezes, quando eu arrumava a minha casa, ou então quando eu organizava as minhas responsabilidades, eu fazia assim, de maneira não intencional. Quando eu percebi que eu deveria mudar, né, porque a palavra de Deus me mostrou isso, agora fica no meu pensamento assim, fazer tudo para a glória de Deus, tudo. Sim. Como eu arrumo a casa, como eu organizo a minha vida, como eu como. Só que isso levou tempo, não foi assim, sabe? Então, hoje e é um em dia, exercício diário, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu tenho que fazer as minhas coisas em casa, eu já não fico mais com esse pensamento, por que eu estou fazendo? Ele está ali deitado, que não sei o quê, ele deveria estar me ajudando. Não, é um prazer fazer. É claro que é muito bom ter ali o seu esposo te ajudando, ele me ajuda com certeza. Só que tem coisas que só nós mulheres, né, a gente faz. Vai fazer. Então, isso mudou muito a minha perspectiva de fazer as coisas, né? E essa questão da bondade realmente é tratar o nosso coração, não fazer por fazer, né? Mas por fazer de maneira que realmente você queira ajudar, né? Sem receber. Sem ter nada em troca, sem interesse nenhum, né? Verdade. Essa é a essência da bondade, né? Essa é a essência exatamente. Quer fazer uma bondade para alguém que vai te dar algum retorno, servir, ou fazer algo que tu sabe que tu vai ter um retorno, é uma coisa, mas tu fazer... livre, espontânea vontade. Por livre, espontânea vontade, tu não vai ter nada ali, tu não vai ter retorno, mas você está fazendo com a boa intenção do seu coração. E eu penso assim, que não é nem algo que a gente quer fazer, eu acho que é algo que flui. Né? Exatamente. Ei, gente, nosso primeiro bloco já voou. Poxa, tão rápido. Rapidinho, né? E nós vamos para um rápido intervalo. E enquanto está no intervalo, eu convido você a curtir e compartilhar a Constantes TV. Deixe o seu like, que é muito importante para nós, e ative o sininho, porque sempre que tiver um conteúdo novo, você vai receber a notificação e não vai perder nada. Eu espero você no próximo bloco. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. Hoje nós estamos conversando sobre o tema bondade, refletindo Cristo através de atitudes diárias. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você para participar dos encontros do Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Você, mulher, é muito bem-vinda. Venha e traga uma amiga. Nós esperamos você. E aí, meninas, nós estávamos falando da bondade e como a gente pode distinguir a bondade. Porque tem muita gente que é boa no mundo, né? Faz muita caridade, muitos atos de bondade. Mas e como que a gente distingue a bondade bíblica da bondade dessa do padrão do mundo? Existe diferença nelas? A bondade bíblica, ela não requer um retorno, né? A bondade do mundo geralmente se dá para receber. Tem uma motivação. Tem uma motivação. E a mais bíblica egoísta. não. Exatamente. O mundo, né, ele sempre faz com esse objetivo, né? Eu quero fazer para receber, eu quero fazer para ter alguma vantagem para mim e para os meus, né? E a gente faz a diferença, nós, servas de Deus, quando a gente não faz da mesma forma, entendeu? É ajudar por ajudar, não simplesmente por querer receber algo em troca. E a bondade que reflete Cristo é uma bondade que faz exatamente ao contrário, sem querer receber algo em troca, né? Fazer realmente para ajudar a necessidade do outro e não pelo que ele pode te oferecer, né? Exatamente. E essa bondade só Cristo pode nos dar, irmãos, porque nós, né, em si, a gente tem a natureza pecaminosa.
querendo ou não, no nosso interior, a gente sempre pensa no que isso vai me beneficiar, no que eu vou ganhar, né? É tipo assim, sem você pensar, a tua natureza te faz pensar assim, né? Mas glória a Deus, porque em Cristo, né, Ele pode nos transformar, né? Mudar o nosso coração. E ter um coração disposto a ajudar, sem querer receber, né? É verdade. Então, a nossa motivação é exatamente amar a Deus, né? E exercer a bondade do fruto do Espírito, né? Quando você tem o fruto do Espírito, né? Que ele é subdividido em várias virtudes, é uma virtude que você tem como obrigação fazer, mas não por interesse. Sim. Voluntariamente, cumprir o mandamento de Deus, né? Assim como Paulo falou em Tito 2:5, né? Que as mulheres devem ser bondosas, né? Ser prudentes, ser puras, ser castas, tudo isso são virtudes. Então, quando você faz isso, você está fazendo essa motivação a Deus, a obediência a Deus, né? Quanto do mundo, é como você diz, tem um certo interesse. É o dar... Toma lá da cá. Toma lá da cá, né? Toma lá da cá. E eu vi em Efésios 2:8-18, que diz o seguinte, 2:8-18. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie e nem se orgulhe. Então, assim, você tem que fazer com desprendimento, né? Não são as obras que salvam. As obras são reflexos da sua fé, da salvação, do que Cristo fez. Então, assim, sem nenhum interesse. Nós temos também em Colossenses 3:17, também eu vi aqui uma coisa que me chamou a atenção. E tudo quando fizerte, quer por palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então aí está a grande diferença e a motivação também. Então, se você fizer tudo como está fazendo para Jesus, não tem como você fazer diferente, né? Eu amo servir a Jesus e amo servir a minha casa também, a minha família, né? Olha, hoje minha neta foi almoçar comigo. E aí eu fiz 2 tipos de pratos, né? E fiz também uma saladinha. Ela assim, você vai comer esse aqui, vô? E esse aqui, vô, não tem como não comer nada, entendeu? Eu acho que eu vou visitar a Antônia na hora do almoço. Eu também. Pode ir, sempre tem. Aí, o convite já foi feito. Então, assim, eu gosto disso. Eu não estou esperando recompensa nenhuma, é por amor, entendeu? Só Cristo faz isso Só em nós, Cristo. né, E, gente, querendo ou não, mas lá na frente, você vê pessoas fazendo a mesma coisa para você, pessoas que você nem... Isso constrange a gente, constrange, né, Antônia? como a Carla falou. No almoço, né? Caraca. Não é muito bom. Né? Então, assim, é a bondade de Deus. Então, nós temos a obrigação de sermos boas, Sim. mas boas mesmo, né? Boa de Você verdade, fala, né? verdade, Não né? esperando... Não esperando receber. recompensa. Mas uma coisa que eu acho que também é importante a gente destacar é que quando a gente faz algo de fato com a bondade da perspectiva bíblica, é algo que não vai ser somente aquele gesto, tem uma questão espiritual. Então a pessoa não vai ter somente... Porque às vezes você pode ajudar, ajudou materialmente, resolveu o problema da pessoa, você foi bom ali, pum. Né? Se você fez... Mas quando você faz isso... dentro com esse entendimento, essa motivação de Deus, aquilo ali vai gerar algo muito maior do que simplesmente resolver um problema ou ajudar. Algo normal. Vai ser algo espiritual. Isso vai fazer com que a pessoa veja Cristo em você. Porque dá por dar, muita gente faz muita coisa no dia a dia. no dia a dia. Mas quando você faz da maneira... tendo motivação correta, com o propósito de glorificar a Deus, aí isso aí vai... Reflete a Cristo. Você vai estar refletindo Cristo. E isso vai fazer toda a diferença na ação que você está fazendo, né? Como na Débora, né? Ela guardou o seu almoço. Isso ficou marcado para sempre no teu coração. Isso ficou. E aí vai te levar, né, a fazer ao outro também. E Na próxima vez eu vou pensar em fazer o almoço para guardar o prato de alguém. E quem começou com tudo isso foi o nosso Cristo, né? Sim. Jesus. Foi o maior exemplo para que a gente Exato. continuasse, né? Verdade. É verdade. E como a bondade é uma expressão visível da adoração a Deus? O que vocês podem falar sobre isso? Na verdade, a adoração a Deus, né?
não é... Muitas das vezes a gente tem essa concepção, né, de vir à igreja, de servir à igreja, de cumprir ali os ritos, né? Mas a adoração a Deus, de fato, é quando você serve o outro, é quando você se encontra na necessidade do outro para poder ajudá-lo. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga muito assim do meu coração que eu amo demais, né? Que é a Lulu, um beijo pra você. Eu morei um tempo com ela, né? Tenho assim eles como os meus pais mesmo, né? Ela e o esposo dela. E no tempo que eu morava lá, eu sempre levava marmita para o trabalho, né? Às vezes que dava e tal. E sempre quando eu chegava lá, sempre tinha a comida pronta, a marmita, sempre tinha alguma coisa diferente. E teve um dia que eu falei assim, ai, Lu, eu quero comer tanto bife com batata frita, tô com vontade e tal. E aí eu cheguei lá, sem ao menos, tipo assim, imaginar, ela fez um negócio para você. Aquilo ali ficou marcado para sempre. Então ali, ela estava adorando a Deus, me servindo, né? E esse ato de adorar a Deus, ele realmente deve vir do nosso coração, porque por nós a gente realmente pensa como ter um interesse, né? E para mim assim, adorar a Deus é servir o outro com um coração verdadeiro, né? Essa é a verdadeira adoração, né? Porque diferente do que muitos podem pensar, adoração não é quando eu louvo. Tem gente que acha que vai só cantar, né? Ouvir na igreja. Ouvir na igreja. Não vários é tipos de isso. adoração. Isso. Quando tenho as boas atitudes intencionais, eu estou louvando a Deus. Eu estou glorificando a Ele. Eu estou dizendo, através daquela minha ação, que eu sou dele e que eu faço coisas que refletem a Cristo, né? Com todo o amor que eu tenho no meu coração, com toda a devoção que eu tenho, com todo o desprendimento, né? Então, a adoração é isso, é da forma que eu vivo, né? Como eu estou vivendo. É verdade. Só para acrescentar, Carla, na verdade, a adoração, de verdade, é quando ninguém está olhando, né? Quando só Cristo e você está ali, entendeu? Quando você não está na frente das pessoas ali do seu ciclo da igreja, né? Vamos dizer assim. Mas quando está só você e Deus nos teus pensamentos, no teu quarto, então com pessoas desconhecidas, ali a tua atitude vai realmente demonstrar se você adora a Deus ou não, né? É verdade. Suas atitudes. É verdade. E posso passar para a próxima? Pode. Você tem algum exemplo bíblico aí de mulheres que demonstram bondade e ações na sua vida para a pessoa pensar assim, uma só. Não dá para todo mundo falar várias, não, mas vamos... Mulheres bíblicas? Bíblica. Tem um exemplo, tem muita, né? mas vamos cada uma falar uma e cita o porquê. A mulher samaritana. Sim. Ela foi... A Bíblia diz que era meio-dia, gente. Num calor. E ela ofereceu água. E o que ela ganhou? Água viva. Água viva. Então, ela para mim é um dos maiores exemplos, né? De bondade, até do servir mesmo, né? Até porque ele era judeu, né? Exatamente, tinha todo um contexto, né? Ele era um homem. Exatamente. Verdade, quebrou ele então, a mulher protocolos. samaritana, ela teve uma atitude bondosa e ela recebeu em troca, né? Sim. E isso até me lembrou que a palavra de Deus diz, né? Quando a gente fizer alguma coisa... Catom. Não, aquela que diz assim, que Deus fala assim, quando você faz para um desses, está fazendo para mim. Uns Então, pequeninos. né? Então, a gente, quando está fazendo... então, no caso, ela fez, ela nem... Nem tinha pretensão, Sabia não. nem quem era. Nem quem era, o que ela... Exatamente. É verdade. É verdade. Bom, eu fiquei pensando, né, em vários exemplos, né? Eu Qual você gosto destaca? muito do exemplo de tantas, né, que existem, de Ruth. Ruth, ela teve ali um coração muito disposto, Sim, né, a servir muito a sogra disposto. dela, né? Até porque, assim, a sogra dela servia ao Senhor, tinha um temor tão grande de Deus que isso refletiu, né, na salvação de Ruth, né? Porque ela disse naquele contexto, né, o teu Deus será o meu Deus, né? Então, assim, depois, lá no capítulo 2, quando ela vai morar com ela, já está há um bom tempo, né? Ela queria ajudar a sogra, né? E aí ela foi trabalhar no campo de espigas, né? E ali, assim, nenhuma pretensão, Boaz viu, percebeu quem era ela, quem é aquela, né? E sem ela nem ao menos também estar, né, com pretensão ali, ela viu o amor da vida dela, né? Então, e também com Rebeca, né? Que ali ofereceu água para os camelos e tal, e era aquela ali, né? Então, quando você faz até as coisas sem... Quando você faz as coisas sem pretensões, assim, Deus, ele te abençoa de uma maneira incrível, que tu nem, né? no caso,
Boaz fala para ela, né? Eu ouvi falar do que você tem feito pela sua sogra. Olha aí. Então, assim, Exatamente. da bondade dela. Verdade. Testemunho, exemplo, né? Testemunho vivo. Nós verdade. somos testemunho vivo aqui As na pessoas Terra. nos observam, Exatamente. né? E a gente pode até perceber, meninas, que assim, vamos, sei lá, em algum cenário, o que você faz, esse detalhe da bondade, quando você deveria pensar em si, mas pensa no outro, fica marcado nas pessoas, né? Como, por exemplo, uma gentileza do dia a dia. Não, senhor, pode passar. Ou então, para um atendente, bom dia, tudo bem, né? A pessoa ali, muitas das vezes, eu também já trabalhei no comércio, e aí a pessoa tá ali cansada, você não sabe como a pessoa tá. E, tipo assim, muitas das vezes ela só recebe desaforos, né? Como, por exemplo, para atendimento ao telefone. Oi, tudo bem e tal. Às vezes eu não sou bondosa, não. Com teleatendimento, não. Eu tento ser. Porque eu tento me colocar no lugar, né? Então, isso faz toda a diferença. A pessoa já tá com um dia cheio, estressada, chega você, né? Com uma calmaria, tudo bem e tal. Isso ali fica marcado na pessoa, né? E as pessoas nos observam, como você falou, né? O testemunho de Ruth mudou a vida dela, né? E ela fez parte da descendência de Jesus. Olha o reconhecimento maior. É verdade. Ela está escrita lá na genealogia, onde só tem 5 mulheres. Gente, eu ia falar de Ruth também, mas eu também vou falar de uma outra grande mulher. Ela roubou assim, o seu exemplo. Não, eu já tinha o plano 2. Você é uma mulher precavida. Ela é maravilhosa, né? Dorcas, né? Uma mulher muito bondosa. A história dela ela fazia roupas, né? Fazia roupas boas para as viúvas, porque naquele tempo a maioria das viúvas eram viúvas de pescador, que iam para o alto mar e às vezes com os filhos, e a viúva ficava sozinha, sem filho, sem ninguém. Naquela época era uma tragédia. Então, Dorcas, ela fazia isso. E ela veio a falecer, né? E aí chamaram Pedro, né? E Pedro, orando, ressuscitou. Mas as pessoas que chamaram as viúvas que estavam lá chorando, olha o que ela fez para mim, tudo reconhecendo, quase a cidade toda reconhecendo isso. Marcou a vida das mulheres. Marcou a vida das mulheres. Então, a bondade dela, eu achei um exemplo muito grande de bondade. Outra bondade, rapidinho. Maria, mãe de Jesus. Naquele casamento, né? O vinho não podia faltar. E a bondade dela pediu ao se preocupar. Se preocupou. É lindo demais. Tem várias, né? Tem Déboras, tem eu pensei em... Eu tinha pensado em Ruth, mas eu também pensei em Raabe. Sim. Que Raabe, ali, ela teve a bondade, né, de esconder os espias. Ela foi recompensada por isso. Eu não me lembro, tinha outra também que eu tinha... E também foi para a descendência de Jesus. Que também foi para... Abigail. Que foi assim, bondosíssima. E tem a ver até com a nossa próxima pergunta. Porque assim, a mulher de Provérbios, né, aquela ali a gente nem tem como dizer que ela não é bondosa. Mas ela é um exemplo de bondade que deve começar no lar. Sim. E a Abigail também, porque... Abigail, com aquele homem mau, tu vê que ela sempre, né, ali naquela situação. Mas por que é tão difícil a gente expressar a bondade no lar com as pessoas que a gente mais ama? Quer seja com o marido, com o filho. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas vamos falar mais. Então, a gente, como a gente começou como nós falamos no começo, né? A gente é provado, né? No local onde a gente serve ao Senhor, que é o nosso lar. Sim. Então, muitas das vezes a gente se acostuma com o belo, com o que é mais importante, que é o nosso lar, né? E às vezes a gente foge a maneira de ser intencional, faz por fazer, como você também já havia falado. É muito difícil porque eles sabem os nossos defeitos, sabem as nossas fraquezas, né? Como a Karina falou, no exterior, assim, né? Todo mundo fala, como ela é legal, ela é bondosa, ela é gentil e tal. Mas quem pode realmente dar testemunho de nós é o nosso esposo, os filhos, né? Os pais. Porque aí a gente está no dia a dia, né? Quando você está estressada, como você responde. Quando você está cansada, como você serve, né? Então, é muito difícil porque eles que realmente veem os nossos defeitos, né? Verdade. Eu queria só destacar aqui rapidinho que a bondade lá em Provérbios tá assim, fala com sabedoria. Sim. E a instrução da bondade está na sua língua. Porque a gente está falando muito de bondade de ação, né? Mas tem uma bondade que flui dos nossos lábios. Sim.
que às vezes é mais difícil a gente expressar com as nossas palavras. Aí no lar, verdade. né? Gritar, fazer isso. Eu já falei, ainda não fizeram, ainda não tiraram. Isso. Então, ainda não assim, lavaram. daí, É mais E como é que vocês pensam sobre então, isso? daí você tem que desenvolver outro fruto, né? Antes de fazer de sair, eu já falei. Nesse lugar que tem que colocar essa toalha, por favor, estou cansada. Então, você está fazendo, está reclamando, né? Então, eu já ouvi uma vez, meu marido falou assim, tá bom, não quer fazer, não faz. Aí aquilo ali me tocou, sabe? Aquilo ali me tocou. Bom, não faz. Tanto faz, entendeu? Então, então eu sou desnecessária. Eu pensei. Então, a outra virtude que você tem que desenvolver é domínio próprio. Paciência. Paciência. É um fruto puxando o outro. É um fruto Porque às vezes puxando a o gente não outro, tem né? Pensando tudo de mão dada. E como você falou sobre a língua, né? Em Provérbios 12:24 diz que as palavras agradáveis são como favo de mel, né? Então, assim, e o que a boca fala é que o coração está cheio. Então, se você está cheio do Espírito, se você está refletindo Cristo, eu sei que é difícil, às vezes você está ali naquele aperreio, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem obrigações diversas, mas você tem que ter aquele domínio. É minha obrigação, então eu tenho que fazer da melhor maneira possível, porque eu estou fazendo para Jesus, estou fazendo para o Senhor. Então, aquilo ali já te dá um temor, né? Isso. Ó. Já te dá um temor. Não, estou fazendo para Jesus, né? E qual é a impressão que você vai deixar, né? Tá, eu vou só te interromper um pouquinho, Sim. porque o nosso tempo já acabou. Oxe! E a gente vai, gente, vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já com o nosso tema, bondade, refletindo Cristo nas atitudes diárias. Amém. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre bondade, refletindo Cristo nas atitudes diárias. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para participar dos encontros do Desperta Déboras, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Venha e traga uma amiga, vocês serão muito bem-vindas. E meninas, voltando aqui no nosso assunto de bondade, vamos assim falar de uma maneira prática, né? Porque às vezes a gente, como a gente estava falando, às vezes a gente pensa de bondade só em fazer umas atitudes, às vezes coisas grandiosas, mas assim no nosso dia a dia, no nosso lar, como a gente pode cultivar a bondade, quer seja com a família, com amigo, até mesmo com pessoas difíceis, né, de lidar, como a Abigail tinha que lidar com Nabal, de que maneira essas pequenas atitudes refletem o caráter de Cristo e vai impactar os relacionamentos? Então, nas pequenas coisas, é como os frascos de perfume, né? Nos pequenos frascos de perfume estão as melhores essências. Então, assim, você agradar o seu marido, os seus filhos, né? Com aquilo que eles gostam. Meu marido ama um pudim. Inclusive, amor, amanhã eu vou fazer um pudim para você. Olha! O meu filho adora um cafezinho com torradas, né? Aí... eu, não sou tão boba assim, eu fazia as torradas, aí ensinei meu marido, agora ele está fazendo as torradas. Olha aí! E aí eu elogio, né? Sim. Mas eu elogio de verdade. Sim. Ele superou, entendeu? Que bom. Faz cada torrada que... Olha aí! Virou um torradeiro melhor que você. melhor do que eu. E outras coisas também, deixar a roupa de cama limpa, trocar as toalhas, essas pequenas coisas. E assim, também ser compreensível, ser perdoadora, não exigir tanto. Outra coisa que a gente peca muito mas eu queria isso e isso, mas como é que ele vai adivinhar se você não falar? Parece que o seu esposo tem a obrigação de adivinhar o que você quer, e não é exatamente porque você não me pediu. Pô, você não me conhece há tanto tempo. Aí lá vai resmungo. Conhece, né? mas não lê pensamento. Não lê pensamento. Então, mulheres, homem não lê os nossos pensamentos. Mal eles sabem falar o deles. Então, essas pequenas coisas. E como lidar com pessoas difíceis? É difícil. É um desafio. É um desafio. Mas se você mirar em Cristo, Amém. você consegue, A gente consegue. né? Porque o Senhor Jesus, Ele passou cada situação. Então, eu vejo aquela situação em que todos estavam apontando o dedo para Maria Madalena, né? Todos. E ela chegou ali e o que Jesus fez? Ficou lá escrevendo no chão, escrevendo.
E A aí, adúltera era Maria Madalena? Maria Madalena, não foi Era, Maria sim, Madalena? Maria Madalena. Então todos queriam jogar Apedrejá-la. pedra, a lei de Abraão, é isso, aquilo, outro. O que Jesus fez? Nem olhou para nada, só disse assim: atire a primeira pedra em quem não tem nenhum pecado. Todos saíram. Outra bondade de Jesus. Então, se Jesus fez aquela bondade, né? E ele reflete em nós a sua luz, a luz dele reflete em nós, então por que nós também não podemos ser assim? Sim. Lidar com pessoas difíceis é um desafio, mas eu tenho certeza, eu já lidei e ainda lido, todos nós, né? Todos Com situações e pessoas difíceis, e a gente aprende mais, a gente cresce mais. Mas é fácil a gente ser bondosa com uma pessoa que é difícil. Não é fácil. Não é fácil, mas se você tomar isso como um mandamento e obediência a Deus, você consegue? A Consegue, graça né? te ajuda. A graça te ajuda. Agora, requer muita energia, assim, de você conseguir, porque não é fácil. A gente só faz por Jesus. Eu vou na fé e você vai, entendeu? Mas é difícil. E ainda, Mas você consegue? e ainda tem a questão daquela bondade que a gente quer só para os nossos, né? Sim. Os próximos. Os próximos. Né? Eu cozinho, eu amo cozinhar para o meu esposo, eu amo cozinhar para minhas filhas, mas será que se tiver alguém de fora lá, eu vou fazer da mesma forma? Não, eu só quero fazer para os meus. Uma pessoa difícil, será que eu quero servir quem é difícil? Né? Então a bondade reflete em todas essas nossas atitudes. Isso que você falou, acho que a Nancy cita no livro, e eu achei interessante, porque às vezes ela fala assim, falou assim, não vou me lembrar em que página, mas ela fala assim, quando aquele amigo se torna um peso, porque está te tirando da rotina, por exemplo, tirar da rotina. Gente, antigamente me tirar da rotina, da minha rotina era mega ultra estressante, eu ficava irritadíssima, até eu compreender que os imprevistos estão no controle de Deus e as coisas não estão no meu controle. Mas eu ficava extremamente irritada. Então, eu não sabia lidar com isso. Então, às vezes, a gente não consegue expressar bondade quando a gente é tirado dessa nossa zona de conforto, quando a gente se sente incomodado. Porque, assim, quando tudo está bem, é ótimo, tranquilo, né? A gente ser bondosa. Quando as coisas acontecem da forma que a gente queria que acontecesse. Isso. É fácil ser bondosa, mas você ser bondosa com aquilo que tu não gosta, tratar bem aquela pessoa que está ali no teu meio, que tu não gosta, que a pessoa fala que tu não quer ouvir, ou qualquer outra coisa que esteja ligada a isso. É mais difícil. A gente tem que trabalhar isso no nosso eu e refletir a Cristo. É verdade. Porque perdemos grandes oportunidades de refletir a Cristo, de falar do amor de Cristo sem palavras, quando a gente exclui ou trata mal, ou deixa de fazer. Ou então né? até com olhar, né? Ou até mesmo com olhar. Tipo... E, infelizmente, isso às vezes acontece muito, né, nos lares hoje, né? Às vezes é uma nora que não quer uma sogra dentro da casa, é uma nora que não quer receber um irmão, não quer receber a família, né? Acaba, em vez de agregar, espalhar, né? E às vezes cristã, né? Isso que chega a ser triste, né? Porque em vez de ajuntar, de pregar, de dar um bom testemunho, tá dividindo, tá espalhando, tá puxando só para si, ou só o marido puxando só para si a esposa, né? Então a bondade ela refletida e vivida, ela traz bons frutos. Com certeza. Uma coisa que eu queria que a gente pontuasse era essa questão do perdão como expressão de bondade. Porque a gente, como a gente estava falando aqui em off, né, no lar, muitas pessoas, é mais fácil a gente perdoar e ser compreensiva com as pessoas de fora. Mas com o marido, com os filhos, às vezes até mesmo com uma sogra, a gente não tem essa atitude de perdão e de compreensão. É verdade. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Perdão, né, é algo muito profundo, né? Eu particularmente assim nunca tive algo assim profundo assim para perdoar, sabe? Tem pessoas que têm histórias, né?
Eu particularmente não, mas eu já passei por exemplos, tipo assim, que alguém já me fez uma ofensa e eu pensei na pessoa no sentido, não, aquela pessoa não estava bem, não, ela precisa melhorar nisso, né? Eu não deixei, tipo, as palavras maldosas entrarem no meu coração, né? Foi muito difícil eu chegar nesse nível, posso dizer assim, né? Não é fácil, doeu muito em mim, né? Mas eu orei por aquela pessoa. E quando a gente decide oferecer perdão, porque é decidir. Quando você perdoa, porque você decide dentro de você, eu vou perdoar, né? Não é esquecer, mas não deixar que aquela mágoa, aquela dor, né, ande mais com você. Então, quando a gente oferece bondade ao outro que nos feriu, isso é uma forma muito profunda de Cristo lidar com a gente, né? Eu acho que até abre muitos caminhos para as outras coisas que Deus deseja fazer em nós, né? Então, quando a gente perdoa uma ofensa sem guardar muito tempo e tal, né? Perdoa com bondade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente em nós e na vida dos que nos cercam. Mas assim, quando fala em bondade, em perdão e compreensão, por exemplo, às vezes a gente pensa, você está pensando aí numa coisa mais grandiosa, né? Mas assim, no dia a dia, a gente precisa perdoar muita coisa. A gente precisa relevar também, ser compreensiva. Nem tudo a gente precisa brigar, né? Tipo, ela fala até isso no livro. É um atraso. Às vezes o esposo, sei lá, chega do trabalho estressado e fala algo e você, no lugar de compreender, você às vezes quer revidar e aí você já não usa sua língua com bondade. É verdade. Os filhos também, a gente precisa perdoar nossos filhos, porque às vezes os nossos filhos, eles têm umas atitudes que nos ferem. Tudo bem que o amor de mãe e tudo, mas às vezes a gente precisa. É verdade. Então, nessas pequenas atitudes do nosso dia a dia que a gente precisa, porque senão, sabe o que acontece? Eu não perdoo aqui uma coisinha. Aí vai virando raiz de amargura. Aí uma coisa junta a outra, daqui a pouco eu, explodo. É verdade. Então, isso tem até a ver com a questão da pureza. E a gente está sempre ali sondando o nosso coração para que essas coisas não estejam ocupando. É verdade. Porque senão é de pouquinho em pouquinho, que não é de um dia para, não é da noite para o dia. É como a gente não é da noite para o dia que sai um divórcio. É verdade. Não é da noite para o dia que sai uma traição. São coisas que vão ali acumulando. É como uma infiltração, né? Isso. Um pouquinho daqui a pouco tá caindo tudo. Exatamente. Então a gente precisa pensar, né, nessas questões de perdoar, pequenas atitudes de perdão e de compreensão com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Isso vai mudando muito o nosso caráter, né, Carla? Porque, por exemplo, um atraso, aí às vezes a gente já fica estressada, né? Mas, poxa, você nunca se atrasou também, né? Às vezes a gente tem que realmente relevar, não brigar por tudo, né? É verdade. Porque às vezes tu vai dar espaço para uma contenda, mano, aí desencaminha tudo. E uma coisa que eu acho que me tranquiliza muito é sempre pensar que Deus está no controle de tudo. É verdade. Um atraso, uma coisa que não saiu como eu planejei, algo que até mesmo minha filha fez ou deixou de fazer, ou meu marido fez ou deixou de fazer, não era para ser. E eu tenho que confiar que Deus está no controle de tudo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu tenho que confiar que Deus está no controle, que se Ele não permitiu determinada coisa porque não era para ser. E às vezes eu ainda penso além, até mesmo as circunstâncias, às vezes tipo sei lá, o mau humor do meu marido é para também me exercitar minha paciência. Mas não é? É claro, com certeza. É verdade. Isso mesmo. Às vezes, não é? Eu penso assim. Sim, quando minha tá filha correto. Muito muita paciência. E eu penso também que às vezes a mulher provoca o marido a ponto dele falar o que ele não quer. Isso também. Minha mãe sempre disse: minha filha, não aborde o seu marido quando ele estiver chegando em casa da rua. Olha aí, vamos Porque aprender. ele vem muito irritado. Diga a cabeça cheia. Dependendo do horário, você diga: amor, vai tomar um banho, o almoço daqui a pouco vai sair. Não venha dizer: você viu aquilo lá, não saiu assim. Ele vai te responder de uma forma que você não vai gostar. Aí você fica trombuda,
aquele dia acabou? É aquele verdade. dia acabou. Então, assim, aí a noite também fica pior. Então, assim, você tem que ter sabedoria, né, e paciência para... Chegou atrasado. Pensa, aconteceu alguma coisa, né? Verdade, Então, eu Antônia. acho assim, no dia a dia, você tem que relevar muitas coisas. Muito. Porque o casamento é assim, é uma troca, né? É uma troca. Não é só, você só dá. Mas você também quer receber. Mas às vezes não é naquele dia, né? Então, muitas vezes eu deixo alguma coisa que eu não gostei, eu não falo na hora. Eu me calo. Eu falo só no meu pensamento. Assim, ai, meu Deus, só Deus, ainda bem que só Deus lê meu pensamento. Aí eu xingo tudinho, depois peço perdão a Deus. Aí no outro dia que eu vou falar, sabe aquilo? Eu não gostei assim. Aí, porque... Não, deixa eu falar e depois você fala. E a gente resolve. Aí depois eu vejo bom. que eu estou totalmente errada. Aí eu digo, amor, perdão. Então, o que é que eu vejo? Sempre tem duas partes. É como a moeda. Tem a cara e a coroa. Então, você está com a coroa, ele está com a cara. Você tem que saber. Sim. Né? Assim, depois. Não vá logo interrogar. Né? E também eu tenho outra coisa que eu acho importante. Às vezes a gente não pode esperar do outro aquilo que ele ainda não é capaz de dar. Sim, é verdade. Eu estava lendo uma reflexão esses dias, estava ouvindo uma pregação esses dias, e a pessoa falava justamente que era lá em Coríntios, que Deus, a pessoa usou esse versículo, né, que Deus cegou o entendimento. Então, tem pessoas que ainda não tiveram o discernimento para ter determinadas atitudes. Mesmo pessoas, às vezes, cristãs, mas elas estão ainda numa fase de caminhada que elas ainda não alcançaram certas coisas. Às vezes, o nosso marido, que ele seja cristão ou não, algumas coisas ele não consegue enxergar, e a gente consegue. Então, assim, a gente tem que pensar, não, eu tenho que agir de uma forma diferente. Ele ainda não consegue enxergar isso. Então, eu preciso ter essa sabedoria. É a mesma coisa, é a parte bíblica do que a sua mãe falou, do que a sua avó, Não, minha mãe. sua mãe falou. Ele ainda não consegue entender, mas eu vou esperar o momento certo. Então, assim, e Deus no momento certo também vai fazer a pessoa enxergar, né, e mudar. Não adianta, porque a gente não vai conseguir mudar as pessoas. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus muda. Meninas, nós temos um tempinho ainda, e eu quero perguntar. Temos 3 minutos. Como mulheres cristãs, como podemos tornar a bondade um traço marcante na nossa vida? Como que a gente treina? Eu acho, né? Fazendo tudo de maneira intencional. É muito, tipo assim, nem sempre você acorda, vou fazer tudo no meu dia de maneira intencional. Não. Mas eu acredito que quando, assim, você tem o seu momento devocional com Deus, o seu tempo com Deus, o seu dia, assim, muda tudo, né? Porque ele vai ali te dar uma visão de paciência, de calma, de sabedoria para você resolver o que aquele dia trará. Mas pedir sempre ao Senhor, né, para que Ele nos ajude a ver da maneira dele. Eu me emociono muito com aquele hino do Diante do Trono, dá-me um coração igual ao teu, né? E quando eu canto, eu falo, Senhor, me dá um coração igual ao teu, para ver como o Senhor vê, fazer como o Senhor faria. E fazendo tudo de maneira intencional nas pequenas coisas, na gentileza, no nosso lar, em tudo que a gente fizer. Na maneira de viver, né? Mais alguém? Temos 1 minuto. Temos 1 minuto. Então, eu creio que é você praticando a bondade, colocando em ações. Porque às vezes você vê uma pessoa tão necessitada e você diz, oh meu Deus, Deus abençoe. Mas você pode ir lá e abençoar aquela pessoa. O que eu posso fazer por você? Às vezes é um prato de comida. Às vezes é uma roupa. Sim. Então eu acho assim que é um traço marcante. Outra coisa, como você vai querer ser lembrada? Né? Verdade. Entendeu? Então é isso, refletindo realmente o amor de Deus. Não tem como. Fazendo tudo para a glória dele, né? Isso, Fazendo tudo para a glória dele. Tudo que eu for fazer, se eu refletir, se aquilo ali vai agradar ou não a Deus, Verdade, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. É Basta verdade. ser obediente, né? E aí a gente consegue. Amém, meninas. Chegamos ao final do nosso bate-papo. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós conversamos, né, falamos
um pouco sobre a bondade. Teria ainda muitos assuntos, muitas coisas ainda para a gente abordar aqui, mas nós queremos encorajar você a cultivar um coração bondoso nas pequenas coisas do seu lar, no dia a dia. Porque quando nós fazemos as coisas com a motivação de adorar o Senhor, com o propósito de engrandecê-lo, quando nós temos um coração de fato cheio do Espírito, bondoso, todas as coisas na nossa vida vão ser impregnadas com essa bondade que vem de Deus. Verdade. Espero que essa nossa conversa tenha despertado você para olhar para o seu coração e perguntar: você tem tido um coração bondoso? Amém. E fique conosco, acompanhe os nossos programas, que ainda vem muito assunto bom aí pela frente. Deus abençoe você e até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau.